Bem, bom dia a todos. Vou estar apresentando minha fala aqui, intitulada Conforme o Direito e Estilo do Comércio, Práticas de Sociabilidade Corporativa da Praça Mercantil de Lisboa, no século XVIII. Para isso eu proponho que a gente inicie pelo seguinte trecho da obra O Guarda-Livros Moderno. As ditas virtudes é que causam o crédito, e do crédito se produz a riqueza. A riqueza, ela se adquire observando os preceitos. Pois bem, a gente pode considerar a prática do comércio como uma forma de comunicação. O ato de negociar, ele pressupõe que se estabeleça uma relação entre agentes, cuja operação ela é conduzida por um conjunto de instrumentos que caracterizavam e, de certa forma, também individualizavam o ofício do negociante. Segundo Pedreiro, dessa comunicação, dessa interação entre os pares, instituía-se uma sociabilidade corporativa, que se expressava no funcionamento da própria praça de comércio. Nesse sentido, a gente vai aprender aqui um exercício reflexivo acerca desses instrumentos, mobilizando algumas fontes que enriqueçam nossa análise. Nosso objetivo é compreender alguma dessas características que definiam um certo ethos, uma cultura mercantil. O primeiro elemento de comunicação que a gente vai abordar é a correspondência epistolar, essa sendo a de cunho especificamente mercantil. A operação do comércio de longa distância exigia um fluxo constante, um intercâmbio de informações, instruções, contabilidades, balanço, etc. Por meio dessa atividade epistolar regular, construíam-se relações duráveis de obrigações recíprocas entre negociantes e os seus correspondentes, estes sendo os comissários, ou os procuradores, os sócios ou sobrecarga de navios, enfim, estabelecidos em outras localidades. Estes últimos, qualquer que fosse a qualidade em que intervinham, tinham o dever de cuidar dos negócios alheios tão diligentemente como dos próprios, e estavam mesmo sujeitos a uma condenação se mostravam menos zelosos. Portanto, não é exagero afirmar que a comunicação das correspondências mercantis sustentava a própria reprodução dos fluxos comerciais, sendo fundamental para a articulação de circuitos mercantis transoceânicos ou então, no limite, globais. A gente pode exemplificar a amplitude e o relevo dessa dinâmica comunicativa por meio da correspondência entre Francisco Pinheiro, um comerciante de grosso trato da Praça de Lisboa que negociava nos 4 cantos do globo praticamente, e um de seus representantes no Rio de Janeiro, sendo essa carta de 25 de dezembro de 1712. Pelas que foram na frota, se lhe dá a vossa mercê larga notícia dos negócios de Angola, aonde ficou Manuel Nogueira em casa do contratador dos direitos reais, mas sempre esperando ordem de vossa mercê para ver o que há de fazer e o que vossa mercê ordena, ao qual deixei procuração para cobrar e remeter 2 contos e 360 e tantos mil réis, que lá me ficaram este rio e a Bahia. Nessa correspondência é citado um segundo mecanismo comunicativo mercantil, as procurações. Por meio desse instrumento jurídico, concedia-se poderes amplos de representação ao correspondente. Supõe-se que cedido após uma relação menos efêmera ter sido criada. As procurações elas eram caracterizadas por uma flexibilidade em seu uso, ou seja, elas poderiam investir os correspondentes de amplos poderes e independência para a direção dos negócios do constituinte, não obstante as instruções que sempre se faziam presentes a cada remessa de frota, assim como poderiam servir para especificar tarefas ocasionais mais específicas, expressas, sobretudo na cobrança de dívidas, saques e tomadas de letras de câmbio. Dessa forma, se concretizavam as relações estabelecidas pelos correspondentes, sendo as procurações um dos instrumentos de comunicação mais usado pelos negociantes. Por conseguinte, um possível derivado dessas relações comunicativas, ou seja, da correspondência e da procuração, é a formalização dessas conexões construídas, por meio do mecanismo das sociedades de comércio. Elas poderiam ser estabelecidas, por exemplo, pela necessidade de se levantar cabedais muito volumosos para o financiamento de uma empresa comercial, nomeadamente de longo curso, ou então poderiam obedecer ao imperativo de uma associação que se baseasse na divisão entre o capital e o trabalho, ou seja, alguém entrava com o capital e o outro executava o trabalho, por exemplo, circulando junto ao navio e sendo sobrecargas da sociedade. Todos esses instrumentos comunicativos do exercício da prática mercantil estavam essencialmente conjugados a técnicas de registro e de cálculo, ou seja, da prática contábil. A contabilidade ela era uma extensão natural do manejo das redes creditícias e de circulação de produtos. Nesse sentido, a escrituração mercantil, aplicada nos livros de razão,
era fundamental para o conhecimento do estado das relações comerciais. Em outras palavras, para a conservação da memória das operações. A gente pode perceber isso na animosidade que expressa a pena do Francisco Pinheiro nessa outra carta, de 18 de abril de 1724. Já bastam tantas desculpas que vossa mercê tem dado para ajuste das contas do meu cabedal, que vossa mercê há tantos anos tem na sua mão. Muito bem, estavam estas desculpas quando eu não soubera das remessas que vossa mercê faz sem necessidade. E primeiro entendo, devia vossa mercê fazer mais do que tem meu em seu poder, visto que com o meu cabedal adquiriu vossa mercê o que tem. Ponha a vossa mercê os olhos nas perdas que Deus foi servido dar-lhe a vossa mercê na sua me relata. E ponha isto em consideração, e veja se não é mais que um evidente castigo pelas ruins contas que vossa mercê me tem mandado, e agora o reter-me o meu cabedal na sua mão, para com ele andar negociando pelas costas dessa América. Tal era a natureza da contabilidade. Diante da má-fé na escrituração mercantil, a intervenção da justiça divina era evocada, que nem a gente pode ver que é o quadro que eu trouxe aí, da vocação de São Mateus, de Caravaggio, na qual Cristo e Pedro convocam São Mateus, que percebe, vê a luz chegando até ele, mas ainda assim outros dois que estão do lado dele contando moedas não percebem essa luz, não são iluminados pela luz de Deus. Enfim, são um paralelo, mas bem, por fim, todos os mecanismos a que nos referimos, as correspondências mercantis, as procurações, as sociedades de comércio e a prática contábil, entendidos como instrumentos de comunicação e de associação mercantil, contribuíam para configurar uma cultura socioprofissional ou então corporativa dos negociantes. A afirmação de Francisco Pinheiro de que as perdas que Deus foi servido dar-lhe a vossa mercê, ou seja, seu irmão correspondente, direciona a nossa reflexão para a dimensão moral da prática mercantil. Com efeito, a gente pode se referir a uma economia moral, uma consistente perspectiva tradicional das formas e obrigações sociais, das funções econômicas apropriadas, um tecido de precedentes e práticas, uma economia no sentido original, a oeconomia, a mais adequada organização da vida doméstica. Dessa forma, a gente entende como economia moral um conjunto de ideias e valores acerca da legitimidade das práticas econômicas, ou seja, os princípios que, muitas vezes não enunciados, baseados no costume e na tradição, individualizam e delimitam a identidade de grupos sociais. Trata-se, então, da construção de uma ética corporativa informal, reguladora das relações estabelecidas entre os negociantes no exercício da prática mercantil. Esse conjunto de normativas destinadas a reger a atividade dos mercadores tem sua expressão no ius mercatorum, um direito para os comerciantes produzido pelas próprias práticas dos comerciantes. Definia-se, nesse sentido, um estilo mercantil, de reconhecida validade legal, que versava sobre várias das práticas cotidianas do comércio, ou seja, dos câmbios, dos seguros, dos fretamentos, das avarias, da sociedade, dos créditos, entre muitas outras práticas. Os manuais de comércio, de larga circulação em Portugal, a partir do reformismo pombalino, expressavam vários preceitos morais de conduta para os negociantes. Essas regras de comportamento advinham de uma moralidade laica, implícita nas práticas comuns do grupo mercantil. Nesse sentido, segundo declarado em O Tesoureiro Descoberto, luzes elementares de lógica, teoria prática mercantil, novo estabelecimento e nenhuma praça de negócio jamais até aqui praticado. De 1815, o crédito, a reputação, a boa-fé, a retidão e honradez são os objetivos supremos dos verdadeiros negociantes. Tal era a importância do crédito, que este devia ser conservado mesmo que se fosse preciso, sacrificar os nossos interesses para sustentar com brio. A literatura mercantil portuguesa de meados do século XVIII é impregnada por todas essas considerações. De fato, era uma tópica muito comum que mais negócios se fazem certamente com crédito do que com dinheiro, que nem aparece na Notícia Geral do Comércio. Ou então, conforme sintetizado pelo autor de O Guarda-Livros Moderno. Os predicados de que se constitui a estimação do comerciante são a verdade, a boa-fé, a promptualidade, a prudência, a economia, a aplicação, a inteligência da profissão mercantil e a exatidão de seus livros de contas. O conjunto dessas virtudes forma o maior crédito e a menor falta em alguma delas o diminui. A concórdia,
e a boa harmonia também era cultivada como uma virtude pelo conjunto da comunidade mercantil. Recomendava-se a composição e a arbitragem entre os pares, dispensando-se o recurso à justiça e, por conseguinte, se evitando o escândalo de querelas públicas, pois sempre se concebe má opinião daquele comerciante que a miúdo tem diferenças na conclusão de seus negócios. Dessa forma, a economia moral, traduzida no estilo mercantil, está intrinsecamente conjugada ao enquadramento corporativo dos comerciantes de cada praça de comércio. Ou seja, no tempo em que na Praça de Lisboa não estavam estabelecidos tantos comerciantes, no tempo em que nos Brasis não entravam tantos comissários volantes, homens que, sem regras nem instrução, não fazem mais do que perverter a ordem dos costumes mercantis, e no tempo em que nas nossas colônias não achavam o negócio repartido por tantas mãos. Havia cá e lá firmeza nos pagamentos, a palavra nos contratos, homens ricos e de crédito, e fé em todos eles. Sob essa ótica que a gente deve entender o descontentamento do Francisco Pinheiro para com seu irmão, aquele homem sem regras que pervertia a ordem dos costumes mercantis, negociando pelas costas dessa América. Dessa forma, se constituía a espiral da virtude moral do negociante. A experiência no trato mercantil estabelecia a reputação e o crédito, somente adquiridos por meio da conservação da boa-fé e pelo seu respeito à sua palavra. Nota, a gente volta à própria questão comunicativa do comércio. Pois bem, o imperativo do preceito do binômio crédito e boa-fé é tão mais significativo ao se considerar que a letra de câmbio era um mecanismo essencial para a operação do comércio de grosso. A economia moral, portanto, ela era um pressuposto para a continuidade das relações mercantis. Ou seja, o comércio não podia subsistir sem a mútua fidelidade entre os pares, conforme aponta o Pedreiro. Poder-se-á mesmo sustentar que estes dois preceitos configuram uma ordem que identifica o corpo dos homens de negócio e que lhe confere uma assinalável capacidade de autorregulação e de controle social. Mesmo que se considere a virtude da harmonia entre os negociantes, diversas vezes recorria-se ao litígio para a defesa dos interesses. Execuções por falta de pagamento de letras, disputas em torno de apólices de seguros, por exemplo, chegavam com frequência à junta de comércio, que era a expressão do estilo mercantil e a instituição de representação dos interesses corporativos dos negociantes. Deve-se ressaltar que a autonomia e o autogoverno da junta de comércio dependia da soberania régia para garantir sua própria legitimidade. A própria criação da junta de comércio em 1755, pelo Marquês de Pombal, corresponde ao ímpeto de subordinar a classe de negociantes à coroa. Mas, não obstante, conforme já se referiu, reconhecia-se a sua jurisdição governativa, ou seja, seu direito privativo de administração do comércio e de regulação sobre seus próprios agentes. Nesse sentido, a praça de comércio ela se constituía como um espaço de jurisdição, administração, de governança e também de arbitragem sobre querelas comerciais de seus matriculados, ou seja, os comerciais de grosso trato, e dessa forma exercendo funções de tribunal também. Portanto, a constituição da junta ela marcava o epítome da confluência entre as instituições informais e formais da sociabilidade mercantil. Essa confluência ela pode ser percebida no livro 1º de registro das sentenças da Junta de Comércio destes reinos e seus domínios, preservado no Arquivo Nacional da Torre do Tombo, no fundo Junta de Comércio, e hoje esse livro se refere ao livro 181. Como se trata de um exercício reflexivo, o recorte com estabelecido dos processos ele é demasiadamente arbitrário. Ou seja, meu fôlego transcritivo permitiu que eu fosse até os primeiros 20 registros. Mas, de qualquer forma, procedendo-se a uma análise em série desses documentos, a gente pode chamar a atenção para alguns pontos relevantes. Primeiro, em relação à espacialidade transoceânica, ou então global, dos tratos comerciais litigantes, com especial ênfase nas localidades na rota asiática. Assim, houve uma indicação dos seguintes portos: Santana, Barbados, Bordeaux, La Rochelle, que na documentação aparece Rochelle, Ilhas de França, Bengala, Rio Ganges, Malabar, Surrá, Coromandel, Goa, Bombaim, China e o Rio de Janeiro.
Segundo, o gênero dos litígios são distribuídos foram 7 ações de soldados, 6 ações de seguros, 4 sobre letras de risco, um processo para, respectivamente, sobre fretamento, de compensação de dívidas e, por fim, sobre o balanço de um fim de uma sociedade. Esse predomínio que a gente vê das ações de soldado, ele é virtual. Todos os processos se referem ao infortúnio de uma mesma empresa. O navio Santa Maria Maior, de senhoria da Sociedade dos Irmãos Francisco e Antônio da Silva Lisboa, saiu do porto de Lisboa em 10 de março de 1782, em rota para os portos da Ásia. Entretanto, em 9 de dezembro de 83, a embarcação ela naufragou no Rio Ganges. Os autores das causas, respectivamente, o mestre Calafate, o mestre carpinteiro, o dispenseiro, o caixeiro da negociação, o contramestre, o segundo piloto e, por fim, todos os demais marinheiros em conjunto, reclamavam que fossem pagas as suas soldadas correspondentes ao tempo de navegação. Os réus, ou seja, o senhorio do navio e o seu capitão, eles apresentaram sua defesa nesses termos. Sendo certo, conforme aos usos, costumes e leis marítimas das praças da Europa e aos assentos tornados nessa junta, em casa, idênticos, que a condição da gente da tripulação de navio é tal que a sorte dos seus salários depende da conservação do mesmo navio e do frete das fazendas nele carregadas, exigindo assim a causa pública da segurança da navegação e do comércio. A gente pode perceber o indício do uso do ius mercatório, este sendo comum a um espaço mercantil europeu, ou seja, não limitado somente à Praça de Portugal de Lisboa, que foram apropriados pelas práticas da Junta de Comércio de Lisboa, expresso pelos usos, costumes e leis marítimas das praças da Europa. Além disso, por meio dessa operação retórica de um estilo mercantil europeu, se construiu a argumentação de que a condição da conservação e a segurança das fazendas elas pressupõem o pagamento dos soldados, ou seja, elas só seriam pagas pelo produto dos fretes e das vendas chegos em segurança do seu destino. Assim, os representantes da recuperação sentenciaram que se deviam pagar somente os soldados referentes ao tempo de navegação até o dia do naufrágio, e o mesmo se segue para todos os outros demais processos sobre esses soldados. Agora, os processos que versam sobre litígios de seguro são de causas mais variadas. A questão ela se tornava tão mais sensível quando envolvia o apresamento de carregamentos. Vejamos um exemplo. Mas antes de a gente ver esse exemplo, eu os convido a se atentarem para a descrição do vídeo, em que lá eu disponibilizo um breve glossário de termos mercantis que aparece nesse processo. Essa dinâmica que pode acabar ajudando a compreender o próprio sentido semântico dessas querelas. Pois bem, voltando, tratava-se de um problema de apresamento. Os seguradores eles deveriam tomar sobre si o risco das fazendas seguradas, conforme estabelecido na apólice contratada. A primeira sentença, de 13 de novembro de 1783, ela não vai apresentar muitos detalhes para a gente, somente se limitando a justificar a decisão da junta, que foi: as carregações elas foram vistas debaixo da bandeira inimiga e por ser uma regra geral muito adotada e recebida, que a carga segue a condição da bandeira, ainda quando sua propriedade pertence a indivíduos da nação neutral ou aliada. Configurava-se, portanto, uma situação de verdadeiro apresamento, condenando-se os segurados aos pagamentos da apólice. Novamente, a gente percebe que essa regra geral do comércio é evocada, ou seja, esse estilo mercantil é evocado na justificação do processo. Mas, entretanto, em novo embargo de 31 de agosto de 1784, a dimensão comunicativa moral ela é transposta para um processo formal. Os seguradores eles alegavam que o segurado não reclamou a satisfação da apólice, constituindo-se como um abandono de carga. Os representantes da junta eles são categóricos na sua resposta. A referida condição só dispõe do naufrágio ou varação, usando o termo salvar e transportar, o que não limita enquanto aos navios apresados. Só que a problemática ela vai além. Somente os seguradores tiveram notícia e produziram em fevereiro de 1782 o documento de que o navio estava em Barbados, enquanto essa informação ela não chegou ao segurado. E esse era o elemento que faltava para a configuração de acusação de uma má-fé no trato do comércio. Abre aspas.
portando seus ditos seguradores com tão má fé que, tendo eles tido segurado, como mostra a exibição do mesmo documento, a deixaram de comunicar o embargado, como não eram obrigados pelas regulações da mesma casa, pondo tudo à discrição, talvez com o fim de demorar o pagamento ao embargado, a quem o dolo dos embargantes em nada deve ser prejudicial. A gente percebe nessa sentença que o imperativo da economia moral ele sobressaiu à própria regulação das casas de seguros. Mesmo que os seguradores não fossem obrigados a contratar o segurado, a boa fé das práticas mercantis ela estabelecia esse dever ético de que assim se deveria ter sido procedido. Portanto, a sentença deferida a favor do segurado ela é reafirmada nesse novo embargo. O último processo que a gente vai analisar aqui mais detidamente se refere a um litígio sobre letras de risco. José das Neves Leão, comissário, capitão e sobrecarga do navio de senhoria de Manuel Glascock e Antônio José Gouveia, ele vinha de Goa para Lisboa e, achando que o dito navio estava incapaz de seguir viagem, se ajustaram com João Mazière Temourier, negociante na mesma ilha, para lhe comprar um navio denominado O Garona, que ali se achava ancorado e assistir-lhe com as quantias necessárias para o seu custeamento e mais despesas até a saída. Ou seja, diante disso, se lavaram-se as escrituras de uma letra de risco, importante em 131.154 libras tornesas, com o risco de mar sobre o Tremontier. O prêmio do risco ele era a diferença do câmbio entre a libra de papel moeda e a libra tornesa de França. Ou seja, se confiava a estipulação dessa compensação à própria flutuação do câmbio. E, em nome do Glascock e Gouveia, conforme permitido pela própria flexibilidade do instrumento da procuração, o Leão assumia que diligenciava e se obrigava a pagar o dito Tremontier 40 dias depois da chegada do navio em Lisboa. Assim, sendo o Garona salvo em Lisboa, o negociante franco ele foi lá e reclamou o pagamento acordado. Só que o Leão se recusou, em que impugna o contrato por lesivo e usurário, em razão de ser obrigado, na forma dele, a pagar um prêmio de risco de mais de 100%, pretendendo que o contrato se reduza a termos justos. O Leão, nesse sentido, ele direcionava a sua retórica para a dimensão moral da própria ilegitimidade de uma prática usurária. Entretanto, nesse caso, a letra de risco estabelecida e registrada por uma instituição formal, que era o contrato, ele prevaleceu. Pois se provou que na ilha de França e Bourbon não há outro dinheiro senão as libras de papel, aí chamado papier, monnaie tournoise, perdoa meu inglês, mas seguindo, e que estas só fazem a diferença de 20 a 25% que se perdem para fazer o par com as libras torneses e alcançar letras sobre França, cuja diferença tomada em prêmio de risco de nenhum modo pode se considerar usurária e ilícita. Bem, eu concluo minha apresentação junto com a sentença que a junta vai proferir. Acrescentas que Leão celebrou e assinou que tomara risco as ditas quantias, e calculando e reconhecendo que a compra do navio Garona, por meio do empréstimo e fornecimento de Tremontier, era a deliberação mais vantajosa de que podia servir-se nas circunstâncias em que se achava, para benefício da negociação e seus armadores. Portanto, e pelos que mais dos autos consta, julgam o contrato por firme e valioso para produzir o seu devido e cumprido efeito. A pragmática ela ainda foi além. O Leão ele foi condenado a pagar o risco com juros de 5% desde que o dia venceu até o embolso da quantia e ainda devia arcar com a despesa pessoal de Tremontier nessa corte. E dessa forma, a gente percebe as influências entre as instituições formais e as informais, uma variada gama de processos judiciais de composição entre os negociantes empreendidos pela Junta de Comércio com base no estilo, numa prática corporativa mercantil. É isso. Obrigado a todos pela atenção e espero encontrá-los logo com saúde e bem. Até mais.